a continuação de uma série que eu estou fazendo desmistificando a estrutura de inglês. Nesta parte hoje eu vou falar sobre as palavras some e any. Todo mundo vai lá ao dicionário tradutor para averiguar o que significam essas palavras. Alguma. Só que não funciona do mesmo jeito que funciona em português. E por causa disso, quando eu estou explicando, eu sempre explico essas palavras como alguma porção, uma quantidade não determinada. Porque é assim que a gente usa em inglês. Se já está sabendo que o substantivo é um só, então nunca vai poder usar essas palavras. E muitas vezes quando usamos essas palavras, também podemos substituir essas palavras por uma quantidade determinada, ou seja, um número próprio. Então, vamos ver os exemplos. A pronúncia some e any. Este é um exemplo sozinho aqui. I have some new shoes. Com este exemplo, eu estou querendo mostrar que em inglês nós usamos essas palavras demais. Usamos muito mais do que usamos em português. I have some new shoes. Eu tenho novos sapatos. Só que falando naturalmente, todo nativo vai querer usar a palavra some aqui. I have some new shoes. Este exemplo para mostrar que usamos muito mais em inglês realmente. E agora eu tenho as estruturas anotadas aqui. Sempre em inglês vão querer saber a estrutura com uma pergunta, afirmação e negação. Ok? A primeira pergunta que eu usei. Primeiro, preciso saber. Any usamos com as perguntas. Do you have any friends from Germany? Se você tem alguns amigos de Alemanha, da Alemanha. Do you have any friends from Germany? Do you have any friends from Germany? E a resposta: Yes, I have some. Or, tem a opção: Yes, I have some friends from Germany. Então, provavelmente começamos a usar essa palavra some muito, porque tem muitos verbos que são transitivos, que essas palavras não podem ficar junto com o ponto final. E nas respostas curtas não dá para usar. Por exemplo, em português vocês podem falar, sim, eu tenho. E a pessoa que está aprendendo no começo sempre tem o erro de querer falar, yes, I have. Somente que não funciona, é errado e não dá para entender. A pessoa precisa falar yes, I have e complementa com o objeto. Porque have, nesse sentido, que não é um auxiliary verb, have é um verbo principal da possuir e precisa complementar com o objeto. Então, essa palavra some, você tem a opção de falar somente yes, I have some. Sim, eu tenho alguns. Porque vocês não falam assim em português. Yes, I have some. Some está representando uma quantidade não determinada. E por isso é um substantivo, pronome nesse sentido. Também pode falar o número próprio. Yes, I have 3. Sim, eu tenho 3. Ok? Número não determinado ou quantidade determinada. Sim. E a negação? No, I don't have any. Mesmo assunto, mesma coisa que está acontecendo aqui. Any está representando uma quantidade não determinada. E tem uma opção, pode fazê-lo mais comprido. No, I don't have any friends from Germany. No, I don't have any friends from Germany. Não, eu não tenho. Funciona assim. O que eu quero chamar a atenção agora é que a gente usa any na pergunta e any na negação. E para a afirmação, usamos somente a palavra some. Isso é tipo como um padrão em inglês, não somente para os tempos verbais e outras coisas,
com vários assuntos. Ok? Na pergunta e a negação temos uma forma de falar e na afirmação temos outra forma de falar. E por isso, se você está traduzindo nenhum, nenhuma, alguma, vai bagunçar muito a fala. E até pode causar problema na comunicação em estar entendidos. Ok? E agora vamos ver esse exemplo aqui. Are there any? Eu estou usando a estrutura de there are, there is para a pergunta. Tem, no sentido de existir. Isso foi no vídeo 4 dessa série, se não me engano. Are there any good gyms here? Se tem algumas boas academias aqui. Se tem algumas boas academias aqui. Are there any good gyms here? Are there any good gyms here? Pergunta. Então, por isso, estou usando any, uma quantidade não determinada. E a afirmação. Yes, there are. Pode falar simplesmente yes, there are, porque essa palavra, este verbo não é transitivo. Mas eu complementei com some. Yes, there are some. Or a resposta mais comprida. Yes, there are some good gyms here. E esta vez eu dei uma resposta alternativa. Yes, there are. Faltou a minha palavra are. Yes, there are a few. Yes, there are a few. Tem alguns, poucos, mas também no sentido de um par, vários. Yes, there are a few. Se tem vários, mas poucos, realmente, na quantidade. E a negação. No, there aren't any. Não, não tem nenhuma. Ok? So, estamos vendo o mesmo padrão. Any na pergunta, some na afirmação e any na negação. Estas palavras some e any, eles sempre vão seguir este mesmo padrão, que não é o mesmo padrão de português. E por isso eu estou desmistificando a estrutura de inglês com essa tradução das palavras uma quantidade não determinada. Espero que vocês tenham gostado e stay tuned because I'll be posting more videos, guys. So take it easy. Ciao.